Fala turma, João aqui da Farm System. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês como a gente faz projetos e relatórios para aplicação via drone. Então, aqui para fazer esses projetos, a gente vai usar o software FarmX. É um software que a gente desenvolveu aqui na Farm System, que ele ajuda a automatizar esses processos. Então, vamos lá. Então, para esse software FarmX funcionar, a gente precisa de duas camadas principais, que seria o nosso limite e o nosso ortomosaico. Aqui eu já criei o meu limite com base no meu ortomosaico. Os dois estão em WGS 84 e agora eu vou abrir o meu software, que seria o software FarmX. Esse ícone aqui, então vamos clicar nele e fazer a abertura. Essa é a tela inicial do nosso software. Então aqui já fez a abertura do nosso software, essa é a interface dele, ele é bem tranquilo, bem fácil de mexer. Então aqui na aba de detector, a gente vai colocar as informações que precisa para fazer essa detecção. Então, o primeiro arquivo seria o nosso ortomosaico. Então, aqui vamos clicar em selecionar e procurar o ortomosaico de interesse. Selecionei o meu ortomosaico, ele já caiu aqui. A área de interesse seria aquele meu limite que a gente criou lá no QGIS. Então, vou selecionar limite em Shapefile, abrir. Sistema de referência. Posso colocar manual, mas aqui no nosso software ele já reconhece o sistema de coordenada do próprio Ortomosaico. Então aqui eu estou usando o CRS do próprio Ortomosaico. Embaixo eu coloco o GSD, a resolução do meu ortomosaico. Aqui eu sei que é 3 centímetros, mas se você não sabe, você clica em cima da camada do seu ortomosaico, propriedades, venho aqui em informações e rolo a tela aqui para baixo. E eu tenho informação do tamanho do pixel. Então aqui está 3 centímetros por pixel. Então eu posso voltar aqui e colocar 3, que ele já vai identificar. Então aqui eu posso colocar 3 centímetros por pixel. Na área mínima, seria a área mínima para a inteligência detectar. Então, a partir de 0,1 metros quadrados, ele vai detectar folhas largas do seu ortomosaico. Na opção de baixo aqui é salvar o resultado, então a gente seleciona onde a gente quer que salva esses arquivos identificados. Então aqui eu vou selecionar a pasta folha larga e colocar o nome do meu arquivo daninhas e dar um salvar. E aqui eu posso clicar em executar detector. Então aqui é só aguardar, ele vai fazer toda a detecção de folha larga desse ortomosaico. Lembrando, a inteligência já está embargada nesse software. Então, esse nosso software FarmX ele já tem inteligência dentro dele. Então, você não precisa acoplar nada. Então, você precisa só selecionar as áreas de interesse. Então, você precisa só selecionar as áreas de interesse, o seu limite, para a inteligência fazer a detecção, que foi como a gente fez. Aqui agora é só aguardar, ele vai fazer a detecção do ortomosaico inteiro. E aqui, terminando a detecção, eu mostro para vocês como ficou esse resultado. Então, aqui ele finalizou a detecção de folhas largas no meu ortomosaico. Então, aqui ele está falando que ele gerou o shape na pasta folha larga. Então, vamos clicar aqui. E aqui está os meus arquivos. Aqui está os arquivos que ele gerou, que foi o nome que eu dei para Daninhas. E agora, para a gente verificar essa detecção que ele fez de folha larga, é só a gente pegar o arquivo SHP e colocar aqui dentro do QGIS. Então, aqui, nota que ele mostrou para mim todas as folhas largas que ele detectou para ficar melhor a visualização. Vamos clicar aqui na nossa camada de daninhas e vamos mudar a cor para ficar melhor. Então aqui agora fica mais fácil a gente fazer a verificação dessa detecção. Então vamos verificar aqui como ficou a detecção dessas folhas largas. Então nota que ele foi muito assertivo nas detecções de folhas largas aqui do nosso ortomosaico. E aqui com essas identificações, a gente consegue criar polígonos para aplicação localizada. E aqui no QGIS a gente automatizou esse processo de criação de polígonos, que agora no caso, para fazer a aplicação localizada, a gente teria que vir fazendo polígonos para o drone aplicar somente nesses polígonos. E aqui no QGIS a gente criou uma ferramenta que faz a criação desses polígonos. Então, para a gente fazer a criação desses polígonos de forma automática, a gente vem aqui no plugin Farm System, plantas daninhas, a aplicação drone, e aqui ele abre o nosso plugin para a gente colocar os arquivos de interesse. Então, o primeiro arquivo seria a daninha, que seria o arquivo referência para ele criar os polígonos, e o buffer, que seria a margem para a aplicação. Aqui a gente pode colocar mais ou menos
uns 9 metros. Área executável seria meu limite, e aqui eu posso dar um executar e fechar que ele já criou todo o polígono para mim, para aplicação. Então vamos só mudar a cor dele aqui. Então clico 2 vezes na minha camada e aqui eu vou colocar um vermelho. Então vou colocar um vermelho, ok. Então nota que ele gerou o polígono com todas as daninhas dentro. E aqui no QGIS dá para a gente melhorar o formato desses polígonos. Então nota que ficou alguns dentes aqui na criação desses polígonos. A gente pode clicar na camada reprojetada, que é a camada do nosso polígono, vir aqui no lapisinho e clicar aqui na edição de vértice. Então a gente clica nessa opção e ele habilita, que mostra para a gente os vértices do nosso polígono. Então a gente pode clicar aqui e dar um deletar nesse vértice para ficar mais suave esses polígonos. Então, onde tem esses dentes aqui, a gente pode ir tirando para ficar melhor esse polígono para o drone aplicar. Então vamos só refinar mais esses polígonos. Então seria só essas as modificações e posso dar um salvar aqui no lapisinho. Então agora eu preciso salvar esse arquivo reprojetado para mandar para o drone. Então aqui nota que ele está em uma camada temporária. Para mim salvar isso na minha pasta, clico com o botão direito, exportar, guardar elemento como. Aqui vou deixar o formato em shapefile, o nome do arquivo, vou colocar polígonos AP para aplicação e vou selecionar a pasta que eu quero salvar esse meu arquivo. Salvar no SRC seria a parte de coordenada, eu deixo em WGS84, que é como o controle consegue ler. Então os controles de drone ele consegue só ler em WGS84. Se você colocar outro datum, Sirgas, o TM ele não vai conseguir ler. Então aqui para a gente sempre em WGS84, deixo essa opção desmarcada e dou um OK e ele já salvou esse meu polígono na minha pasta. Então esses arquivos estão salvos aqui na pasta que eu selecionei, e agora eu preciso mandar isso para o controle. Como que eu faço isso? Para o controle DJI reconhecer esses arquivos, ele precisa de umas sequências de pastas. Então a gente precisa criar primeiro uma pasta DJI. Então vamos criar uma pasta DJI. Depois criar uma pasta Shapefile. Então Shape File. E agora eu preciso colocar esses meus arquivos de polígonos, todos esses arquivos que ele gerou na pasta Shapefile e colocar essa pasta Shapefile dentro da pasta DJI. Então ficaria como? Pasta DJI, dentro da pasta DJI a pasta Shapefile e dentro da pasta Shapefile os arquivos que o QGIS gerou. E agora é só você pegar essa pasta DJI e jogar para dentro de um pendrive, para dentro de um cartão de memória e colocar no controle que ele vai conseguir ler e você exporta para dentro do controle. E uma outra coisa que a gente consegue criar no nosso software FarmX é relatórios. Então a gente vem aqui em relatórios, vamos colocar o nosso ortomosaico, então o ortomosaico que a gente fez a identificação. Embaixo seria os polígonos de aplicação, então aqueles polígonos que a gente gerou lá no QGIS. Eu sei que ele está lá na pasta DJI, Shapefile, esse polígonos AP. Abrir, ele já foi atribuído aqui. Agora eu seleciono a área total do meu talhão, que seria o meu limite. Então, limite Shapefile. O logo da empresa. Posso colocar o logo da minha empresa ou de outras empresas. Então, um exemplo aqui, vou colocar o logo da Farm. Então, aqui eu já selecionei o logo da minha empresa. E aqui eu coloco o diretório para onde eu quero salvar esse meu relatório. Então, vamos selecionar a pasta que eu quero salvar esse meu relatório. Vou selecionar aqui e vou dar um nome para relatório Farm System. Vou dar um salvar. E aqui em dados do relatório eu consigo colocar o código EPSG, que seria o código de coordenada do meu ortomosaico. Para mim identificar isso, é só eu vir aqui no QGIS, aqui no EPSG eu clico nele e verifico qual zona que meu ortomosaico está. Aqui eu sei que ele está em 23S. Então se eu clico em 23S, ele me dá um X dentro da zona vermelha. Então aqui o EPSG é 31983 e é o que eu vou colocar aqui, 31983. Data da aplicação, posso colocar a data que vai aplicar. Cliente, vou colocar um nome de exemplo, então proprietário João, usina João também, responsável técnico João. Produto, posso colocar aqui um 4D, dose do produto 2 litros por hectare e a vazão da aplicação vai ser 10 litros por hectare.
E aqui eu posso colocar alguma observação, como tomar cuidado com algum talhão, com fio e tudo mais. Feito isso, é só gerar relatório, e aqui ele vai gerar um relatório e é só a gente aguardar. Então aqui ele já gerou esse relatório para mim, ele está na pasta que eu selecionei, então vamos verificar aqui na pasta. Então aqui já está esse meu relatório, o relatório Farm System, vamos clicar nele. Então aqui ele já gerou esse relatório para mim, então aqui do lado direito tá os dados gerais, o proprietário, contratante, a usina, o responsável técnico, a data da operação, e aqui no indicadores tem a área total do meu talhão, a área a ser tratada, a cobertura em porcentagens desse meu talhão. Então, ele consegue te dar a porcentagem que vai fazer a aplicação, o insumo, a dose aplicada, a taxa de aplicação e o volume estimado para aplicação nesses polígonos. E aqui eu consigo verificar os polígonos no meu talhão. Então, aqui tem o ortomosaico e os polígonos numerados. E aqui é só você mandar isso para o seu cliente, para o seu contratante. Então, se você tem interesse em adquirir esse software, ele já está disponível para venda, ou se você quer terceirizar esse serviço, aqui na Farm System a gente presta esse tipo de serviço. É só você mandar todos os ortomosaicos que você quer que identifica, a gente faz toda a identificação, te manda todos os arquivos necessários para fazer a aplicação e te manda o relatório com a sua logo, com as identificações, os dados gerais e indicadores de operação. Então é só mandar uma mensagem aqui para a gente.